Hello, aqui é a Teacher Ana Paula Hentz e hoje é dia de aprender o verbo dare to be. Primeira coisa, pega aí ó, seu pencil, sua pen ou várias pens coloridas, o seu notebook para anotar tudo, não perde nada. Então, hoje o dare to be no present. Então, ele tem past, ele tem future, mas hoje vamos focar no present. Já anotou lá? Dare to be. Ele tem características do verbo to be. Bem conhecido esse verbo também, né? Bom, se você já anotou, eu gostaria que você anotasse ao lado de pencil, de preferência, o que ele quer dizer em português. Ele quer dizer que é o verbo haver, o verbo existir e substitui o nosso tem, né? O nosso verbo ter também. Apesar que no inglês tem um verbo ter específico. Sabe aquela história de vamos pensar em English? Aqui está uma boa hora, tá? No verbo dare to be é uma boa hora de você saber diferenciar português de English. No português, as pessoas estão deixando de lado de falar assim, há um carro ali na rua, olha só, há um elefante no zoológico. Esse verbo haver, você encontra ali na escrita, mas na hora de falar as pessoas falam o quê? Tem um carro ali na frente da casa, ó, tem um elefante lá no zoológico. Então esse tem aí, você no English tem que pensar nesse verbo aqui, ó. O verbo haver e existir, porque no English ainda não mudou não, tá? Outra situation, então você já sabe agora o que é o dare to be. Agora você separa aí. Ele tem uma forma no singular e tem uma forma no plural. Vou começar agora com o singular. Singular, ok? Então, você já anotou que é singular. Agora eu gostaria que você anotasse affirmative. Nós vamos trabalhar primeiro com o affirmative. Bem big. There is. Então, olha o is aqui do to be, né? There is. Quando eu utilizar o there is, tá? Como característica, você precisa colocar aqui, ó, a ou an, que são lá dos articles. Um outro vídeo para explicar sobre articles, né? Olha só, o a vai com consonant, o n vai com vowel, essa é a forma reduzida aí. Mas, outros vídeos aí para explicar sobre articles. Então, there is, a ou an. Obrigatório colocar um dos to. Example. Como que eu vou dizer que há uma bola dentro da caixa, lá na caixa, né? Que tem uma bola na caixa. Eu vou usar o there is. There is a ball in the box. Vou anotando tudo, português, English, tudo mais, para estudar depois. Então, esse example, eu usei o a. Porque eu tenho aqui ball. Ball é uma consonant, por isso vai o a. There is a ball. Agora, digamos que eu queira utilizar o an. Eu escolhi a palavra apple. There's an apple in the box. An apple. Alright? Uma outra situation muito interesting ainda no affirmative é o seguinte. Vou clean o board aqui, ó. Espero que você já tenha copiado. O there is pode ser assim, todo separado. Ou na hora do speak, da fala, eu posso fazer isso aqui. Juntar, colocar um apóstrofe, eliminar a letra I e o S. There's. Isso está
correct. Bom, então você já anotou o there to be, que estamos trabalhando com o present, que estamos trabalhando no singular, e a primeira etapa foi affirmative. Agora trabalharemos com a negative. Como formar, então, o não há, o não existe, o não tem. There is, agora acompanhado do not. E novamente preciso do a ou do an. Example. There is not a ball in the box. There is not a ball in the box. O que eu posso fazer aqui? Na hora de estar speaking ou numa frase aí pro friend, né? Pro amigo, eu posso juntar o is mais o not. Olha só, juntei o is na hora de escrever o not, elimina-se a letter O. E aí forma-se esta palavra bem conhecida, isn't, né? Só juntando o is mais o not. Então, there is not a ball in the box. There isn't. Super perfeito aqui. Ok. Porém, olha só o que acontece aqui. Eu clean o board. Então, eu tenho there is not, ou ainda there isn't. E essas two formas, obrigatoriamente, eu preciso colocar o quê? A ou an. Ok? Quando eu tiver o not, seja ele assim, completo, ou seja ele assim, da forma abreviada, eu preciso colocar a ou an. Porém, olha só aqui. There is no. Uma forma bem informal de também utilizar o não há, o não existe. Só que quando eu coloco there is no, será que eu vou precisar do a e do an? Será que a regra é essa? O que vocês acham? No. Proibido. Quando eu tiver o no, não pode se colocar a e an na sua frase, ok? Ok, passamos do affirmative, fomos para o negative e agora iremos para o interrogative no singular. Uma das características do verb to be, esse verbo tão conhecido, é que ele sempre troca de posição na hora da question. Lembra disso? Ele sempre vai estar em primeiro lugar. Bom, se antes era there is, agora na hora da question vai ficar is there. Alright? Is there. Lembrando que já tem que dar aquele tom de question. Uhul! Example. Is there an apple in the box? Is there an apple in the box? Digamos que a sua answer seja yes. Então vai ser assim. Sempre depois de um yes or no, numa resposta short, curtinha, eu preciso colocar, ó, uma comma. Então, yes, there is. Outro segredo aqui, ó. No there is, eu nunca junto para there's. Sempre que for uma resposta no yes, tá? Sempre que for resposta no yes, never junte o there is. E se for no, agora sim, até eu posso juntar. No, there isn't. Preciso escrever o restante da frase depois desse there is or there isn't? No.
Estas são respostas completas, porém chamadas de short answers, que são respostas curtas. E está tudo perfeito. Então, is there a? Is there an? Yes, there is. No, there isn't. E assim concluímos o singular e vamos para o plural. Ok, então terminamos a parte do singular e agora vamos para o plural. Então, novo subtítulo, plural. Affirmative. Bom, funciona da seguinte forma. Antes era there is, agora vai ser there are. Antes eu usava a ou an, agora é o seguinte, eu uso numbers, esse é o símbolo de numbers no English, não é só hashtag não, é numbers, ou a palavra some, alguns, algumas, isso no affirmative. Example, there are some balls in the box. A box continua sendo uma só. Ok? A box continua sendo uma só. Porém, aumentou o número de balls. Antes era uma ball só. Agora eu tenho o quê? Some. Algumas balls. Aí entra as regras do plural. Ok? Então, there are some balls in the box. Uma outra situation. There are. Pergunto. Esta junção de there are aqui está correct ou está wrong? O que você acha? Pois é, o there are não pode estar together assim. O there is, yes, mas o there are, no. Ok? Yes, então agora seguimos para o negative. Então também tem affirmative, tem negative, tem interrogative no plural. No affirmative, there are. Agora vai ser there are not. Attention! Tenho numbers, continuo utilizando numbers. E agora eu tenho a palavra any. O any junto com not vai dar o nenhum, nenhuma, nesse sentido. Example. There are not. Number 5. 5 balls. In the box, né? There are not 5 balls. Não há 5 balls lá. Então, no English é obrigatório colocar esse any ou o number. Nesse caso, eu coloquei um number. Lembram? Lá no singular, o there is not ficou there isn't. Agora, aqui no plural, o there are not também eu vou poder juntar o are mais o not e vai ficar there aren't. Novamente, copio o are, na hora de escrever o not, perde a letter O. There aren't 5 balls. Digamos que não tivesse nenhuma, né, ball dentro da box. Então, eu colocaria there aren't. Em vez de 5, eu usaria any balls. Como você está assistindo no vídeo, você pode dar um pause, copiar as frases, anotar aquilo que é do interesse seu, para depois retornar. Isso é importante. Para assistir o vídeo quantas vezes achar interessante também. Até aprender. There are not, lembrando, vai com numbers ou any. Eu posso juntar there aren't. Essa forma aqui eu utilizo para o informal. O que é informal? Bilhete com amigo, aquele recadinho no WhatsApp. Eu posso usar assim.
Agora, na hora lá do seu TCC, na hora de uma carta, um e-mail, né, formal, só assim, ó, separado. Então, there aren't, continua utilizando numbers ou any. E tem uma forma ainda mais informal, ou seja, que não é aquela do dia a dia. O pessoal fala bastante dessa forma, que é o there are no. E o que acontece? Não terá nem numbers e nem any. No. Quando eu uso no, é só o no. E é só nesse caso aqui do there is e do there are. E agora, então, interrogative do plural. Antes, lembra o que aconteceu? O verb to be with trocou de lugar. Agora, novamente, qual é o verb to be? O are. Então, ele que vai começar a question. Are there? Preciso colocar number ou a palavra any na minha question. Ok? Então, um exemplo. Are there any balls? Lembrando que eu estou no plural, por isso balls. Are there any balls in the box? Are there any balls in the box? Eu não pedi se tem balls lá na box. Se for yes, quem lembra da regra? Yes. Vai uma coma. Vírgula em inglês se chama coma, tá? Yes, there. Agora não vai ser there is, vai ser o quê? There are. E se for no? No, coma, there aren't. Lembrando, não posso juntar aqui nadinha de nada. Aqui sim, aqui eu posso juntar o aren't. Finalizando, então, vimos o singular, vimos o plural nas formas affirmative, negative, interrogative do verbo there to be, que é o verbo haver e existir. Presente aí para você, o resumão da matéria. O there to be, então no present, singular e plural. No affirmative, there is, A-O-N. Lembrando que eu posso juntar aqui e vai ficar there's. Só naquele bilhete no WhatsApp, combinado? There is not. Também posso juntar, vai ficar there isn't. Ainda tem aquela outra forma do there is no. E na question, is there a ou is there an? Plural. There are numbers. One não pode. There are 2, 3, 4, em diante. There are some. Se for na negative, there are not numbers or any. Aqui eu posso juntar. There aren't. Aqui lembra que é proibido. Não pode juntar. E na hora da question, are there 10? Are there 11? Ou are there any? E as respostas sempre yes, coma, vírgula, there is, there are, ou no, coma, there are or there aren't. Esse é um resumão, então, do there to be. Bye!